Vidas negras importam. Reentrâncias. Zaine Lima Silva. Amar as mãos e os pés do homem negro, saber quantas de suas canelas fugiram de polícias milícias, quantas vezes seus ombros caíram, mãos atrás da cabeça. Amar suas impressões digitais de plástico e calo de trabalho e música. Amar suas cicatrizes, skate, cerol, bala perdida. Amar seu sobrenome sem pai, amar seu corpo estirado no chão, vivo ou morto, sempre morto. Amar seus traumas, suas neuroses, amar suas contradições, amar sua ejaculação precoce, sua ejaculação retardada, sua impotência diante dos absurdos da vida. Amar as canções que ele ama, amar os poemas que ele odeia, escrever sobre sua percepção de mundo, respeitar seu silêncio, exercitar sua paciência, despertar sua delicadeza e perceber a minúcia, traz a coragem torcedora. Saber arrancá-lo à força de seu pesadelo, pôr-se à beira do precipício e amar um homem negro. Ser gentil na queda, esquecer a coalizão. Reentrâncias, Zaine Lima Silva. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar a todas e todas Estante Pretas, Notas e Escurecimentos de Gerações. E essa conversa sobre esse livro, eu vou oferecer para Divinha de Paula, Negro Du, Maria Guiar, Luana Levi e Fé Rosa Odequê. E aí eu tenho o prazer de dividir essa discussão desse livro com a Luar. Salve, querida, bem-vinda! Olá, que Salve. alegria estar aqui com você hoje, Plínio, falando de Zaine, que é alguém muito importante para a minha trajetória literária, né? Que eu considero a minha Dinda literária, que fez o pós-fácil do meu primeiro livro. Então, estou aqui também nesse lugar de uma grande leitora, uma grande fã, alguém que considera Zaine uma leitura inadiável, né? Eu acho que o Brasil precisa ler Zaine, né? Ela decodifica muito vários dos aspectos que a gente precisa se atentar, né? Então eu divido um pouco esse lugar da leitora, muito fã, e também dessa crítica literária que convida Zaine enquanto sujeito de pesquisa para o meu doutorado. Então, é muita coisa, muita alegria, Que muitos lugares. ótimo, querida. Primeiro, assim, por gentileza, se apresente. Claro, com certeza, Apesar com que quem certeza. assiste já viu, nós já tivemos um programa só com a Luar, já participou de uma quizumba de lançamento de um livro. Mas, por favor, querida, Claro, já me sinto em casa aqui nesse Notas de por favor. Esclarecimento. Sou Luá CI, sou poeta, pesquisadora, falo daqui de São Paulo, da capital, nasci na capital de São Paulo. E a literatura negra é o que me movimenta, né? É o que me movimenta enquanto a minha produção, né? Eu sou uma escritora de literatura negra e também enquanto essa apreciadora. Eu leio literatura negra, eu aprecio literatura negra, eu pesquiso literatura negra, então me sinto muito feliz de vir aqui poder conversar com o Plínio no Notas sobre esse assunto que tanto me engrandece, que tanto me movimenta, que é a literatura. Beleza, então vamos lá. Vamos lá mostrar a todas e todos, né? Quem não leu o comentário, leu todas as coisas, né? Saber o que é, né? O que nós vamos, que a gente vai falar agora, né? Nós estamos aqui, vamos falar sobre canções para desacordar os homens, de Zaine Lima da Silva. Vamos lá contar um pouco para vocês. É interessante, né? Saber um pouco quem é Zaine. Ela nasceu ah, aqui na capital, né? Vive em Taboão da Serra, capricorniana, 26 de dezembro, né? É interessante, da Grande São Paulo, filha da mãe baiana e de pai pernambucano, né? Ela já vem trazendo, é uma escritora muito profunda, muito interessante, é professora, publicou nos Cadernos Negros, nos Jovens Cadernos Negros, fez parte, foi uma das cofundadoras do coletivo Flores de Baobá,
né? Também do coletivo Fora da Garrafa, de Arte e Educação. Ela ela não é uma promissora, ela é uma poeta que se faz agora, que está se fazendo firme, né? Porque essa história de promissora, promissora não, ela como Maria Firmina, ela como Luar, ela como Tana Souza, é uma escritora preta do seu tempo. Isaine é muito interessante, muito importante a gente poder falar dela. E é isso, Luar. Você que vai conduzir essa conversa. Por favor, deixa eu acertar as coisas aqui. Por favor, vai, comece. Vamos falar sobre esse livro interessante. Vamos sim, vamos sim. Esse é um livro que ele primeiro foi publicado digitalmente, né? Eu tenho aqui a versão dele, né? Tá até gordinho, com todas as marcações aqui dos poemas que eu gostaria de ler hoje, mas enfim, é isso, né? A gente nunca pode. E a gente não pode entregar também de bandeja o livro inteiro, né? São esses poemas que me movimentam e os que eu marquei aqui, dá para ver que são vários. E essa é a versão que foi publicada. Né, para vocês vai sair espelhado, mas é aqui o Canções para Desacordar os Homens, que saiu em 2023 pela editora Vienas Abertas de BH, né? Conduzida pela Karina Bassi, inclusive meu salve para Karina, que é essa editora que entende enquanto esse lugar político importante de publicar pessoas que estão, né, que não são à margem, mas são colocados à margem, né? Então, é uma editora ali de BH que tem esse lugar de assumir, né, a literatura de mulheres, a literatura de gente preta como central na produção. Então, meu salve para Karina. Então, é um livro que foi publicado inicialmente online, né? A Zaine disponibilizou o livro no Drive. E assim, também desse lugar, né, de quem para além de uma leitora e de uma apreciadora, também uma amiga da Zaine, então várias coisas do backstage eu acabo sabendo. Então, esse livro ele não nasceu inicialmente para ser disponibilizado gratuitamente, mas porque ele passou por um processo de recusa das editoras, né? A gente sabe o quanto pessoas pretas, mulheres, pessoas LGBT, passam por essa recusa até hoje do mercado editorial, né? Por isso que a Desculpa, é, autopublicação, claro, pode falar, é até hoje mesmo, até agora, até hoje, até agora, assim, exatamente, hoje, né? Só para contar e deixar literalmente. registrado todos que me conhecem, eu estou com quatro, três recusas aqui, de produtos bons de recusa mesmo, e que vai ser um caminho desse que a gente vai ter, assim, que é fazer Exato, isso, né? exatamente. A porta E não a abre, gente então faz sabe. outra porta. É isso. Exatamente, a autopublicação para pessoas negras, ela não é uma livre escolha, ai, vou me autopublicar, vou criar minha editora, porque sim. Não, é porque é resultado de que o mercado editorial não recebe toda a literatura produzida por pessoas negras, por mulheres, por LGBTs, por todo esse grupo que hoje, né, entre muitas aspas, está na moda, né? Mas a gente sabe qual é, né, o grupo que de alguma maneira cabe na moda da literatura negra, cabe na moda da literatura feminina, cabe na moda da literatura LGBT. Não é toda, né? A gente sabe que a É, moda ela capta ali a superfície, mas na sim. profundidade ela nunca chega. E, Então, e alguns de nós, me perdoe, mas é alguns de não nós, imagina, é uma conversa, vamos e lá. alguns de nós acabamos sendo publicados, ou como? Ou quando viramos samba enredo, que aí é justo, justo, mas que também já está na estrada há muito tempo, ou quando é Sim, proibido. Né? Quando é sim, proibido, as pessoas começam, tá, então vamos ver o que esse negrinho, essa negrinha está falando. Então é isso. exatamente. E aí as editoras adoram, né? Ou proibidam. Exatamente. Ou no pior dos cenários, depois da nossa morte, né? Que a gente sabe que pessoas pretas são publicadas póstumamente, assim, à torta e à direito, porque durante a nossa vida nós não temos o reconhecimento devido, mas quando morremos, né, as pessoas falam: olha, como era uma ótima escritora, como era um ótimo poeta, um ótimo artista, vamos publicar. Mas nós não estamos aqui para comentar nossa obra, né? Não, não é. Depois do passamento, que é algo que é muito importante, né? Esse diálogo com o autor. Mas, enfim, voltando ao tema central, que é
essa obra da Zaine. Então, depois dessa recusa, né, que é um livro que já veio com essa abertura de Miriam Alves, né, que ele é um livro que tem um prefácio, né, de Miriam Alves, que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, que ele é bem curtinho. E ainda assim ele foi recusado. Então a Zaine, né, que é essa mulher independente, também orgulhosa, nariz lá para cima, falou: se não querem me publicar, eu me autopublico. E aí ela disponibilizou no Drive, ficou por bastante tempo ali no bio no bio da Instagram, do Instagram dela. Para quem quisesse, era só entrar, fazer o download e se deleitar. Então foi esse o primeiro momento que o livro foi publicado, ali em 2020. E depois, né, um outro livro dela foi publicado, que é o Pedra sobre Pedra, também de poesia. E agora, no final do ano passado, em setembro de 23, se eu não me engano, a versão de editora, né, do Canções para Desacordar os Homens, com essa capa tão bonita, foi publicado, né, pela Venas Abertas, essa editora que eu comentei com vocês. Então, é também o início desse exercício da gente pensar é, que espaço está sendo relegado para os escritores e escritoras negras, né, do nosso Brasil hoje. Se hoje a gente tem tantas pessoas que já estão, de alguma maneira, criando uma espécie de cânone negro, né, porque a gente tem que reconhecer que o sistema literário negro também já está criando, sistematizando e cristalizando nomes como Conceição Evaristo, como vários escritores de cadernos negros, como Ana Maria Gonçalves com defeito de cor, mas ainda assim todo o sistema é excludente, né? Então a gente acaba também criando esses nomes que não têm a relevância que deveriam ter. E aí, como eu disse inicialmente, Zaine, ela tem um poder de ler as relações sociais e raciais e de gênero de uma maneira muito aguçada, né? Então, quando eu leio as obras da Zaine, eu tenho que ler, parar alguns minutos para digerir, porque muitos dos poemas dela são esse soco, né? Que muitas vezes a gente precisa para lidar, né? A vida não é só o carinho, ele é também, às vezes, esse avanço, essa chamada para a realidade, esse chacoalhão, né? E a Zaine opera esse chacoalhão como ninguém, São né? poemas para ler em pé, né? Eu São vejo assim, poemas para ler em pé. são poemas, não é poemas para você ler deitado, ler sentado, é um poema, vai sossegar, fique em pé, porque daí você vai ter melhor equilíbrio. Poemas para ler em Exatamente. pé. Que se você estiver sentado, você vai levantar. Vai ser É, um vai movimento. levantar ou pode até cair se você estiver assim naquela posição, né? É poema para, né, para ler em pé. Exatamente, Todo. exatamente. E aí eu quero ler inicialmente, né, o prefácio que a Miriam Alves faz do livro, né, que ela intitula de Poesia, Música na Palavra. É um prefácio curtinho que eu quero compartilhar com vocês, que o prefácio ele tem esse papel, né, de apresentar o livro, né, antes de você mergulhar no livro em si, você ter uma noção do que outra pessoa que leu anteriormente teve e aquilo te organizar e te nortear ou te sulear na leitura. E aí eu leio para vocês. Neste livro, a palavra descodifica cada sílaba, a música da vida e transforma em versos as emoções. A poeta decifra sensações em metáforas inquietantes, ocasionando sucessivos acordes. Uma suave melodia nos leva para um rio de águas mansas e cristalinas, nos tonificando o corpo, para, num repente, intensificar o ritmo, nos fazendo desembocar num rodamuinho de sentimentos aflorados. Um livro que a cada vírgula de página, cada virada de página, nos depara com versos que surpreendem, nos abduzem para dentro do poema e nos fazem refletir. Uma reflexão que se propõe a balançar nossas certezas, proporcionando novas compreensões, não só de nós mesmos, mas da realidade que nos cerca. Zaine Lima da Silva, com uma produção em prosa e poesia que se encontra em livros, revistas e sites de literatura, foi publicada na antologia Jovem Afro, pela Quilombo de Literatura, em 2017. Ela é muito mais que promessa,
como já disse Plínio. É presente, é a realização de um sonho que nesses 40 anos de movimento de literatura negra brasileira, tendo como parâmetro a primeira publicação dos Cadernos Negros em 78, traduz a certeza de que a semente foi lançada, trazendo como consequência novos e saborosos frutos que vêm somar e enriquecer a nossa escrita. A poeta afirma o compromisso da continuidade no poema como significativo título Cadernos de Poesia. A poeta é máquina de bordar despertares. E é isso, né? A Miriam Alves, a gente sabe, né? Nossa mais velha da literatura, ela tem um poder de sintetizar muito do que nós sentimos, né? E coisa que eu disse antes, coisa que o Plínio disse antes, né? Essa ideia de que não é o promissor da literatura, Zaine é o presente, né? Uma poeta de 4 livros publicados, né? Contando aí essa primeira versão, né, do Canções para Desacordar os Homens, que está em plena produção, que quer publicar mais um livro esse ano, né, que está nesse movimento de autoedição, né, no processo de organização de um novo trabalho. Então, a gente vê o presente se desenrolar na frente dos nossos olhos, né? A produção da Zaine é muito farta, né? Tudo que a gente vê dela escrito é uma ínfima parte de tudo que ela tem de fato escrito, porque ela é muito profícua, né, nessa escrita. Então a gente vê o presente acontecendo e o futuro estando também ao toque dos dedos dela. E só para não ficar aqui, né, só no prefácio, eu quero ler um poema que me movimenta muito dela, né, que inclusive eu noto algumas semelhanças com outro poema meu que saiu no livro também, né? Então, esses diálogos estão sempre acontecendo, né, na nossa produção, porque faz sentido para a gente, né? Nós andamos de mãos dadas na vida e na literatura. Então, quero ler Reclame para vocês. Você acha que meu grito vai sair nas manchetes? Que adianta mandar eu gritar mais alto? Eu já gritei, me esgoelei. Fiz barracos pancada na porta da prefeitura, na delegacia da mulher. Armei protesto com 5.000 pessoas nas ruas principais do Centro Velho, do Centro Novo, bloqueando o trânsito, atrapalhando os ricos, atrapalhando os pobres, alegrando moradores de rua, embora com lágrimas nos olhos e tambores de culpa. Você acha que vai sair na notícia no Jornal da Noite que eles me estupraram, os 12, sem dó, e depois filmaram a história toda, rindo, como se um palhaço fizesse cócegas nas suas barrigas negras vazias, nas suas mentes ocas, embranquecidas com surras? Surras de polícia, vê bem? Você acha que adianta pedir ajuda a quem me chama de macaca? Eles deviam me proteger, não me expor ainda mais. Você acha que se entende esta minha fala negra? Uma fala de mulherzinha? Acha que eles se importam? Grite você, branca. Esguele você, branco. Justiça só serve a gente que tem dinheiro vivo. Só serve para gente como você, que tem onde dormir, que tem onde ser enterrada antes mesmo de nascer. Eu estou cansada, descalço sapatos surrados, todos os dias, na chuva e no sol, na falta de condução. Eu já não tenho mais voz. Estou morta. Grite você. Se tanto quer barulho, grite você. E é isso que a gente encontra em Canções para Desacordar os Homens, que, ao meu ver, é um livro que, né, em resumo, ele desacorda a todos nós, não só homens, nem só mulheres, não só brancos, nem só negros. Ele nos mobiliza, né? Ele nos movimenta. Isso que o Plínio fala, de que é um livro que a gente precisa ler em pé, porque quando a gente percebe, a gente já está nesse afã, nesse movimento, nesse desconforto, né? Que ainda que nós não sejamos esse sujeito poético, e que talvez nem a Zaine seja esse sujeito poético, é, essa voz que está no poema, ela nos faz nos colocar no lugar tanto de quem sofre,
de quem que não importa o quanto grite, não vai ser ouvido, que não importa o quanto fale, não vai ser considerado, mas também no lugar de quem viola, né? Ele nos coloca nesses dois lugares e isso nos desconforta, né? Porque se você, que é dito no poema, esse dedo apontado, esse dedo em riste, também está na nossa cara. Porque várias vezes a gente ignora, várias vezes a gente deixa passar, a gente faz vista grossa, porque vê também, porque saber, porque rememorar certas violências nos ofende, nos magoa. Então, várias vezes a gente precisa deixar de falar, deixar de pensar sobre, porque é incômodo, né? Então, eu acho que o livro da Zaine, ele se encaixa nesse lugar de algo que nos faz movimentar, nos obriga ao movimento, né? Enquanto eu estava relendo o livro hoje, né? Porque eu já li esse livro várias e várias vezes, mas para a conversa com o Plínio eu me propus a reler o livro hoje novamente. Uma imagem não me saiu da cabeça, que é justamente essa imagem de um móvel que está na nossa casa e que a gente varre ao redor porque tem preguiça do peso de levantá-lo sempre, porque é um móvel pesado, é um móvel que demanda demais do nosso corpo. Mas a poesia da Zaine nos obriga a mover o móvel. Ele nos obriga a empurrar aquela estante pesada para o lado e ver o que tem embaixo dela, se é poeira, se é sujeira, se é um corpo, os fantasmas, nos obriga a movimentar aquela estante pesada. E eu me vi tendo que movimentar essa estante pesada e me ver tanto quanto sujeito ofendido, quanto sujeito que ofende, né? Porque a humanidade é isso, né? Esse livro é isso. Ele nos recorda da nossa humanidade enquanto vítimas, mas também enquanto algozes, enquanto seres do prazer, mas também seres da dor. A humanidade é isso, né? É tudo isso em jogo, é tudo isso em E é dança. isso, e vai ser isso que fica interessante. Esse e outros poemas, né? Esse e outros poemas feitos por pretos e pretos, ele tem essa, essa escuridão que é necessária que a gente traz, essa escuridão, mas também tem essa africanidade, que é a universalidade, né? Que é uma parte das universalidades, não é a única, mas é uma das partes. Quando você fala que não vou me calar, você retoma Carlos Assunção, tá só a gente falar, só a negrada que está na frente. Aí você retoma todo um grito Exato. das pessoas que não falam. Infelizmente, isso vai acontecer, né? Caso existam meus netos, eles vão um momento falar, que a gente precisa falar, gente. Nem sei, em outras circunstâncias. E esse texto da Zaine, ele vai estar lá também, dentro das universalidades, assim. É isso, Exatamente. bem E é bacana. contraditório porque justamente quando ele fala eu não vou falar disso, eu não vou gritar isso, ele está gritando, né? A Exatamente. poesia é esse grito, né? A poesia é esse movimento de grito que às vezes é dolorido, mas só que também ele é necessário, né? Porque pessoas que escrevem, pessoas poetas, que estou falando com Plínio, né? Pessoas que têm a escrita literária enquanto essa necessidade, sabem o quanto é necessário falar sobre, né? A gente pode não falar assim, né? Nos grandes tribunais e nesses lugares da política, enfim, mas a gente fala na nossa poesia porque é fundamental que a gente fale, né? E quando a gente publica, quando a gente publiciza, esse grito ele se torna público e ele se torna coletivo. Isso que eu acho muito importante, né? Quem é notório que é possível que alguém abra esse livro da Zaine, leia esse poema e diga: eu não sabia que eu precisava tanto gritar até ler esse poema, né? Uma coisa que fica engasgada, que para muitas pessoas não sai em forma de poesia, não sai em forma de arte, mas quando a gente reconhece que outra pessoa foi capaz de decodificar dessa maneira, a gente se identifica e se enfileira, a gente forma um coro, né? Então é muito importante que a gente siga produzindo, né? Porque talvez algumas pessoas não vão conseguir colocar em palavras, mas se a gente consegue, é fundamental que a gente coloque, né? A Com gente fala certeza. por muitos. A Com gente fala certeza. por muitos. Muitos que virão, Quero muitos que ler. estão.
e muitos que já foram, né? A gente fala por muitos, fala Exatamente. por É uma muitos. voz coletiva, é uma voz Hum, coletiva. E aí eu Exatamente. também queria pensar um pouco com vocês, né? Não só de trazer tanto 100% a minha reflexão, mas de ir construindo junto, né? Enquanto essa ideia de canções para desacordar os homens, né? Enquanto uma mulher negra, jovem, produzindo, falando de temas que, no geral, homens se incomodam de ouvir, né? E aí a Zaine abre o livro dela com um poema que eu não sei o título, porque é um poema, o título é em grego, né? E aí eu também, depois eu vou perguntar para ela como se pronuncia exatamente o título do poema, porque ele está, né, no alfabeto grego. E eu quero ler para vocês esse texto, que diz o seguinte: Escrevi canções para desacordar os homens. Este livro é minha arma. Incomodo o que estiver deitado, sobre quem está em pé me debruço. Vez em quando acendo velas para os mortos. Tenho medo do escuro. Há sangue debaixo das minhas unhas. Há sangue escorrendo de meu útero. O amor de minha vida poderia ser um homem. Com os braços à mesa, disse: Lula presidente. Nunca soube escrever poemas. Contudo, meus seios não produzem leite. Mesmo assim, dou de amar. A mulher que me devota tem outras mulheres. Não sinto ciúmes, ela é uma borboleta. O sentido de minha luta poderia ser partido, mas é polvo. Nunca soube escrever poemas. Mímese. É, e esse poema, que é o que abre o livro, né? Logo depois do prefácio da Miriam, a gente encontra esse poema, e ele traz, né, o que nomeia o trabalho, né? O que nomeia a obra, que é essa ideia dos poemas que ela faz para justamente incomodar, desacordar no sentido de, sabe, desacordar no sentido de desmaiar, de causar um confronto tão grande que você apaga. Então, essa ideia, né, de algo que incomoda, talvez, em alguma medida, o gênero masculino, tá todo de alguma maneira aqui, né, nesse poema. Aqui escondidinho essa ideia, a mulher que me devota tem outras mulheres, então essa ideia da bissexualidade feminina, essa ideia de que muitas mulheres não buscam no homem um afeto, não buscam no homem o sexo, não buscam no homem essa relação afetiva romântica que muitos idealizam, e isso incomoda muito o homem, né? Essa ideia de que é ela que escreve poemas e não o homem do poema, né? Esse homem que ela ama, que está com os braços na mesa e que diz Lula presidente, não é ele que escreve o poema, é a voz feminina que escreve o poema. E isso talvez incomode, né? Então ela consegue reunir nesse poema, que é curto, que é sintético, todas essas ideias que passam por uma lógica de incômodo, mas que também passa por uma lógica de libertação, né? É um livro muito libertário nesse sentido de me reconheço enquanto uma mulher que faz literatura de qualidade e isso ninguém pode me roubar, né? Tem um poema que ela diz justamente isso, né? Muito, muito me foi tirado, muito me dói, mas a literatura está comigo, porque ela faz parte de mim, né? Então eu penso que esse livro da Zaine, ele é um convite também para que outras mulheres como ela, outras pessoas pretas como ela, se assenhoreiem da sua escrita, né? Que considerem olhar para o que produzem não com um olhar crítico que o mundo branco dispensa para nós a todo momento, mas com o olhar de quem tem muito a dizer, porque já esteve muito, muito tempo nesse lugar de ouvir apenas. Quem ouve muito sempre tem algo a dizer, né? E a gente vem de um povo, de um conjunto de povos que por muito tempo não teve voz, mas sempre ouviu muito, né? Então eu fico pensando que esse dizer para dentro, uma hora convoca o dizer para fora. Então eu acho que esse boom dessa escrita, né, sobretudo agora, de tantos escritores e escritoras negras, é um resultado desse conjunto de anos em que a gente não disse.
né? A gente tem muito a dizer porque a gente ficou muito tempo sem dizer. E o livro da Zaine, né, ele nos desacorda, mas quando a gente acorda, depois de ser desacordado, a gente percebe que a gente aprendeu muito ao fim do livro, né? A gente passa pelo arco do livro e esse desacordar, quando ele passa, quando ele é o reacordar, ele é muito pedagógico, né? A gente aprende muito do Brasil, a gente aprende muito da negritude, a gente aprende muito do feminino nesse livro. Então, eu reaprendi muito hoje, relendo, né? Sempre que a gente volta para um livro de poesia, sobretudo de poesia, eu tenho essa convicção que a gente reencontra uma porção da gente muito valiosa quando a gente relê um livro de poesia, quando a gente lê pela segunda, terceira vez. Porque a primeira vez é o choque, né? O baque. Mas a leitura demorada, a leitura, né, de escavar o significado, de tentar entender, de pausar entre um poema e outro, realmente reencontrar e dar uma nova chance para essa nova pessoa que nasce com a leitura, né? Então, para mim, foi um grande prazer reler Zaine e trazer um pouquinho do que eu tenho lido dela para vocês hoje. Sim. Mas não, não acabou, quero mais. Não, não, é só uma pausa. Tá. Foi uma pausa dramática que ela deu e que aproveitamos para falar. Tá interessante, não tá? É importante, não é? Assina o canal, divulga, né? Sabe? Vamos lá aí, ó. Vamos lá mostrar para mais gente essa discussão, essa importante discussão, essa importante análise dessas duas negras escritoras pretas brasileiras aqui de São Paulo, da região, potentes, né? Vamos lá. Alô? Vou voltar. E como eu disse, eu marquei muitos poemas, né? Por Ah, mim, a tá. gente Eu achei, falei, pode. uai, ela deu uma pausa dramática. Ele falou que marcou bastante, uai, já foi, né? Não, dá para ficar falando do livro da Zaine por muito tempo, Oba. mas é muito importante deixar ela falar. E eu quero Sim. ler para vocês o Modus Vivendi, que é um poema que me movimentou bastante na leitura. E é um poema que eu sinto que é um dos que eu mais vejo a Zaine, porque, enfim, vocês vão entender do que eu digo. Modus Vivendi. Escrevo sim para aquela senhora negra. Me chamou com o livro nas mãos, acuada, livro este já comprado anteriormente. Se sentou como quem não quer nada, esperando que meu olhar se voltasse à sua direção. Escrevo sim para aquela senhora negra. Nos abraçamos com saudades, firmes, relembrando velhos tempos infantis, de quando eu e seus dois filhos brincávamos juntos na igreja, aos domingos. Escrevo sim para aquela senhora negra. Me deu a caneta na mão, esperançosa, me contando que jamais havia lido algo que tanto representasse sua história de criança negra violentada. Escrevo sim para aquela senhora negra. Nos emocionamos muito, chorando, pois nisto reside a importância de toda a criação afroliterária. Falar deste povo que tanto pereceu, mas que hoje vence, ensina, chora, sente, luta sem fim. Escrevo sim para aquela senhora negra. Ela, há anos, resiste por mim. É, eu acho que a gente precisa de 3 segundos, né? Pelo menos, para lidar com essa joia desse poema. É, e agora eu explico um pouco porque eu sinto que esse é o poema um dos poemas, né, que eu mais vejo a Zaine biográfica na obra, porque eu sinto que é exatamente esse o movimento da escrita dela. Ela escreve para as meninas, moças, senhoras negras, e eu sinto que essa comunidade, né, esse grupo, reconhece essa posição de destaque e de importância na obra da Zaine, porque a gente se reconhece, né? Eu me vejo muito, né, na escrita da Zaine, não só por ser escritora,
por ser uma mulher letrada, como várias vezes elas colocam, né? Como essa vitória de uma família que é resultado dessa precarização da vida humana, da vida preta no Brasil, né? De fome, de pobreza, de violência, de ser empurrada para as periferias, mas desse lugar de saber que na literatura dela, na produção dela, eu vou conseguir visualizar uma versão humana de mim, uma versão humana dela, uma versão humana dos meus, né? Eu acho que muita gente que escuta pessoas pretas falando sobre literatura negra, sobre essa repetição, essa batida na tecla sobre a humanização, humanização, humanização. Talvez essas pessoas estejam cansadas, né, dessa ideia de, que humanização é essa que tanto se busca, mas se ver humano é se ver não é só a humanidade, é sobre se ver completo, né? É sobre se ver possível, é sobre se ver. O humano, ele sintetiza uma ideia que está para além do humano. Não é só sobre acordo, escova os dentes, saio de casa, tomo um ônibus. Sim, todo mundo sabe que todo mundo é humano, né? Que a pessoa que você olha, o seu vizinho, o seu primo, mas é sobre essa ideia de entender que existe algo para além disso. Não é só sobre o maquinal de viver os dias e, enfim, nascer um dia e morrer em outro. Não, É sobre. e é lembrar assim que nós e os que vieram antes fomos sequestrados das Áfricas. Isso é um lado. Exato. E nesse sequestro nós fomos desumanizados. Sim, Nós somos desumanizados, aí viramos uma vara de escravos, né? Vara, né? Então teve toda uma desumanização que foi há muito tempo atrás, a sua cara pálida, né? A sua cara pálida, porque não foi. Esse muito tempo atrás vem até hoje. Então, muitas vezes a sim, gente se sente. Então, esse afirmar, né? Negro é lindo, é importante, meu cabelo é bom, é importante, e eu quero ser humano, né? Não quero só ser aquele serviçal, que é para isso que eu fui tirado, né? Para isso que os meus foram tirados das Áfricas, né? Então, exatamente, eu entendo exatamente. se humanizar isso. E se o cara pálido está cansado, o problema é do cara pálido, né? Exato, exatamente. Eu fico pensando também que é uma ideia reduzida e deturpada até hoje do que é ser humano. Por isso que eu digo sobre essa ideia de acordar, escovar os dentes, pegar o ônibus e trabalhar, voltar para casa. Isso é humanidade? Entende? É isso que eu questiono, né? E a Zaine, ela coloca o brilho e a luz e o holofote sobre essa humanidade que passa desapercebida, né? Da humanidade que há numa senhora negra em abrir um livro e saber que não foi só ela que viveu uma questão de violência, que uma pessoa que completamente diferente dela, de outro tempo, de outro momento, também viveu aquilo e aquilo as irmana de alguma maneira. E aquilo cabe em livro, né? Tudo cabe em livro. A nossa vida negra cabe em livro. Então, por isso que eu acho importante chamar atenção para essa ideia da humanização, mas não na chave de, todo mundo é humano porque todo mundo, sabe, descende sabe? Essa ideia do Homo sapiens. Não, tá para além disso. A humanidade não é só essas coisas que humanos fazem de bobeira. É essa coisa da sutileza de olhar para outra pessoa e reconhecer. É essa coisa de, sabe, aquele toque que uma pessoa apaixonada faz no dedo da outra e aquilo é um carinho que expande. Essas coisas minúsculas que nos humanizam também. Não é só a grande coisa, só o criar foguete e o, sabe? A grandiosidade. Não, a humanidade não está só na grandiosidade. Ela está também no minúsculo. E é esse o minúsculo que a Zaine faz a gente notar e se reencantar. Porque sempre, eu tenho certeza que todos nós já passaram por algum momento na vida em que olhou para uma coisa boba, achou aquilo lindo e aquele sentimento passou.
E a Zaine faz a gente recuperar esse olhar inicial, esse olhar inocente, esse olhar encantador para coisas bobas da vida, né? Essa ideia, e isso está muito, que obviamente não é o centro da nossa conversa, mas no Pedra sobre Pedra, que é o outro livro dela de poesia, que é desencantar com a pedra. A pedra, para muita gente, é só empecilho, é só algo que tem que ser debulhado para se encontrar pedra preciosa. Não, a pedra, aquela pedra. E de aprender com a pedra, e se encantar com a pedra, se reencantar pela pedra. Então eu fico pensando o quanto a humanidade é também essa pequeneza, né? Esse átimo de segundo bobo que a gente tem uma epifania e tipo, nossa, como o céu tá azul, eu nunca notei que o céu era azul, mas o céu sempre foi azul, mas eu só notei agora, sabe? Esse encanto. E a literatura tem esse poder, né? A literatura, para além desse poder, ela pode ter esse papel, que é de nos fazer olhar para uma coisa que a gente olhou sempre, a vida toda, e se encantar com aquilo, por mais que aquilo estivesse ali desde sempre. Então, esse é o encanto que a Zaine recupera em mim, me faz recuperar em mim, e acho que é um pouco desse sentimento, sabe? Que eu acho que é importante que a gente busque na literatura, né? Por isso é tão importante que eu sempre bato na tecla de ler literatura de pessoas que se parecem com você, porque elas te relembram do quanto ser você é especial e comum ao mesmo tempo, né? Esse é um papel que eu tenho levado enquanto missão, enquanto escritora, e também enquanto pesquisadora de alguém que quer, que tenta de todas as formas salientar esse aspecto, que é isso que a gente às vezes perde, né? Que a gente não valoriza. Então, esse livro da Zaine, né, me coloca um pouco nesse lugar. E aí, quero ler mais um poema aqui, Por que chama favor. Vó. Por... Se chama Vó, que é também um pouco desse lugar comum da escrita da Zaine, né, que é de voltar para essa avó falecida que ensinou tanto da vida para ela e que não faleceu, né, reside nela de alguma maneira, né? Então, quero levar para vocês. Quem vai arrancar minha dor de cabeça? Tratar de curar minhas enfermidades? Se quando a senhora morreu, as tias mudaram de casa, e os pés de tuas folhas todos foram postos abaixo nas reformas, porque um daqueles vizinhos comprou a casa e construiu mais outra. Quem passa na nossa rua nem reconhece o lugar. É outro. Mudou toda a vizinhança. As cores e as formas não são como antes. Tudo é tão estranho e vazio de sentido, vó, que eu nem queria estar chorando agora, mas estou. Porque se a senhora soubesse que eu beijo a boca de mulher, de homem, de gente que é os dois, ou nenhum nem outro, se a senhora soubesse que eu falo palavrão, que eu arranjo briga na rua e saio nua, se a senhora soubesse que tentei me matar, que nosso vizinho me molestou em 2002, se a senhora soubesse que sou esperta demais, que me tornei professora e letrada, se a senhora soubesse que roubei seu dinheiro e o anel azul, bijuteria, como se fosse ouro. Se a senhora ouvisse meu choro agora, vó, me xingaria. Daria uma palmada de chinelo bem no meio da palma da minha mão direita e olharia bem no fundo dos meus olhos, atrás dos óculos, usando um subdialeto baiano arcaico. Falaria o que eu não me lembraria no dia seguinte, como agora. A dor de cabeça aumentaria tanto, seria insuportável, como o peso do que não termina. Ai, vó, que canseira é ser viva nesse mundo dos mortos. Quando é que a gente se encontra de novo? Ou que eu esqueço a tua existência? Quando que a cabeça das mulheres pretas de sotaque nordestino para de doer? Todo dia a gente dói cabeça de saudade de alguém, vó. Quem há de proteger nosso Ori? Mais alguns segundos, né, para lidar com o vó. E é isso, é devolver.
esse olhar de conversar com a avó, sendo ao mesmo tempo a criança pré-adolescente que perdeu essa mulher mais velha da família e também ao mesmo tempo ser a mulher adulta professora letrada e juntar tudo isso nesse sentimento, né, nesse poema que eu acho que muitos de nós poderíamos ter escrito, né, talvez com outras palavras, para os nossos mais velhos, para as pessoas que se foram e que levaram um pedaço de nós, deixaram um pouco deles com a gente, mas também convicta, né, sem romantizar, que essas pessoas eram sujeitos dos seus tempos, né? E que se essa avó da Zaine tivesse viva hoje, talvez ela mesma recriminasse várias das coisas que a Zaine vive, que o sujeito poético da Zaine vive, né? Como ela coloca, beijo homem, beijo mulher, beijo quem é os dois, beijo quem não é nenhum dos dois, e como essa recordação que fica da pessoa em nós ela é uma fotografia de um tempo específico, né? Eu também tenho o pai falecido e eu também me pego às vezes nesse lugar desse sentimento, né? Será que meu pai vivo hoje, ele se orgulharia do que eu vivo, do que eu escolho, da legenda que eu aperto ali na urna eletrônica, das escolhas sentimentais, afetivas, sexuais que eu faço? Então, é sempre esse lugar de é, permitir que a literatura, de alguma maneira, seja esse espaço em que o impossível se concretize, né? Ela consegue falar com a avó, e também pensar o que seria esse olhar da avó para ela, e, ao mesmo tempo, tudo isso é um grande movimento que sai dela e chega na gente e também nos faz pensar que dor de cabeça ser uma pessoa preta no século XXI, né? Então, tudo isso se aninha na poesia, né? Cria uma possibilidade, um caminho para que nós todos, como eu já disse antes, criemos um coro, né? Todos nós somos o sujeito poético da Zaine, ainda que nem todos nós tenhamos conhecido nossa voz, ainda que nem todos nós façamos as mesmas escolhas afetivas, sexuais que o sujeito poético faz, todos nós, de alguma maneira, somos implicados no poema. E nos vemos, né? Enquanto eu lia, eu também estava naquele vó, o que que eu faço? O que a senhora faria? O que a gente faria juntas? O que seria possível no presente e no futuro se a senhora não tivesse feito a passagem? Tanta coisa aconteceu comigo e tanta coisa mudou. Tanta coisa não é mais o mesmo, justamente porque a senhora não está aqui. Então é um sentimento que nos une, né? Ainda que nenhum de nós tenha passado por isso, né? Porque cada um vive suas dores, seus sentimentos de uma maneira única, nós todos sentimos um pouco o que esse sujeito poético sente. E é por isso que eu sou encantada por poesia, assim, né? Acho que dá para notar, né? Acho que meu olho brilha quando eu falo de poesia, Percebemos. ainda mais uma poesia tão bem executada, né? Que consegue dizer tanto, ter tantas camadas. E é isso, o encanto de Zaine. Então, leiam Zaine, leiam Zaine. Com É certeza, vamos todas fundamental. e todos lemos a Ine, está aí, tem vários livros escritos, tem várias situações escritas, estamos falando desse, precisa acordar, mas ela tem uma produção e vai lançar alguma coisa e vai falar aqui. Isso é muito. Com certeza, com Pois não. certeza. E agora, né, já falei bastante, já estou até com a garganta aqui, é, emocionada de falar tanto de alguém que me emociona em sua escrita. E aqui eu quero também, talvez para finalizar, vamos lá, será que é? Não, mais duas. Mais duas. Mais duas, tá bom, então eu vou separar aqui. Então esse aqui eu vou por último. Então, eu vou ler o mais divertido, porque eu acho importante também a gente dizer que a nossa escrita também reflete o nosso prazer, também reflete a nossa alegria em estar vivos, também reflete a nossa afetividade, as nossas relações com o mundo, com a natureza. Então, eu quero ler um poema que eu acho muito é, divertido, né? Eu acho que já pelo título, né? Ele chama Pac-Woman, né? Que é essa ideia do Pac-Man, aquele joguinho.
Então não se trata de um Pac-Man, se trata de uma Pac-Woman. Então eu quero ler esse, que também dá um pouco de, nos dá pé do que também é possível fazer a partir dos nossos sentidos afetuosos, nossos sentidos de prazer, dos nossos sentidos de amor. Então quero ler Pac-Woman, que a Zaine dedica para Daniel Caetano. Vou te olhar com esses olhos, sim, esses olhos enormes de querer, muito oblíquos e nada dissimulados, olhos de samba reggae, olhos de regador, olhos de fome, sede e vício, olhos de comer fotografia, olhos de descascar distâncias. Eu devoro com esses olhos até os ossos das suas costelas abertas ao vento, dentro de tua camisa azul marinha. Deixe de fugir, meu neguinho, que nossos acasos estão entranhados há anos. Vou te olhar com esses olhos, sim, e vou te comer com esses mesmos olhos. Ótimo, Zane. O encanto também, né? Essa coisa de dizer, na minha poesia cabe também esses meus momentos de troca e de afeto, de vontade, de tesão, de desejo. Nossa poesia cabe tudo, Cabe né? Por isso tudo. que eu sou. Não, a gente cabe tudo. Pedir essa licença antes, né, Claro, desse mais recente, a gente fazer aquele pedido de sempre, por gentileza, assinem o canal, divulgue essa ideia. E como todo, né, programa, a gente tem sugestões para rever aqui no canal, é rever a nossa conversa com a Zaine Lima da Silva. E demarcar, eu pedi a condescendência de todas e todos, que foi a primeira. Zaine foi a primeira que ela teve a gentileza, não nos conhecemos, nunca nos vemos, né? Estamos nos devendo vários abraços, e ela foi a primeira que concedeu isso no meio da pandemia, então a gente está falando de setembro de 2020, né? E foi uma conversa muito boa, Zaine encantadora, né? Muito importante. Muito importante foi ter essa conversa e ela foi a primeira. E aí nós estamos aqui. Mais tem entrevistas e vamos lá, vamos mais para frente, mais outra conversa. Então, olha, tá aqui, tá tudo no card. Leia, Zaine. Vamos lá. A Lua, vai lá, por favor. bora. E aí, eu quero talvez finalizar nossa conversa. Será que esse é o último? Que é isso, Sim, né? A gente fala que é o último e aí a gente vai estendendo. exato. Eu quero ler então um conjuntinho de dois poemas, dois mais curtos, que eu acho que também refletem um pouco desse lugar, dessa afetividade de entender a ancestralidade, a continuidade que nós, mulheres negras, hoje acabamos significando, né? Nós somos o presente e seremos ancestrais, né? Somos ancestrais do futuro. Então, eu acho que essa duplinha de poemas aqui, que inclusive são. Um vem logo na seguida do outro aqui no livro, um que se chama A Euá de Minha Avó e Mainha Was My First Country, que são esses dois poemas que eu acho muito emocionantes, justamente por se voltar à ideia dessas mulheres que vêm antes e que, de alguma maneira, possibilitaram a nossa existência hoje, né? Então, quero ler esses dois poemas. A Euá de minha avó. Abençoados foram vossos olhos, que tudo viam a todo momento, que acarinhavam minhas lágrimas para as botarem a dormir. Punhamos as roupas nos varais, lá ao pé dos teus rios da Bahia, onde aguavam docemente tuas cores, para realçar de amarelo, rosa e coral. Limpastes o veneno despejado, untando com farinha e água, enfim, reunião de todo o meu amor para curar as dores do mundo. Obrigada, avó, pela reza. A tua santa crença queima em vela acesa. O verde da água pingada, das plantas de luzia, é nossa força de mulher. Teu caminho me ilumina. Axé. É, E agora, Mãe é o As My Fans Country, que é
bem curtinho, e ela diz assim: ela sabe das coisas da vida, eu sei das da imaginação. Ela vive, eu invento. Somos mutuamente úteis. Estou reconstruindo o mundo para ela reinar. E com esses dois poemas, né, em que a Zaine reverencia, né, e de alguma maneira já reconstrói esse mundo para que a mãe e a memória da avó reinem, eu também gostaria de agradecer, né, primeiro por esse espaço, né, que o Plínio cede a pessoas que produzem literatura para refletirem sobre sua produção, sobre a produção de outras pessoas. E também agradecer a Zaine, né? Essa minha grande amiga, minha Dinda literária, essa mulher que diz palavras que eu gostaria de ter escrito, né? Vários desses poemas eu gostaria de que tivessem saído das minhas mãos e da minha boca pela primeira vez. E eu acho, né? Eu já disse isso para ela várias vezes, para outras poetas também que me acompanham na trajetória da vida poética, que eu acho que esse é o elogio mais bonito que um poeta pode fazer para outro, que é eu gostaria de ter escrito o que você escreveu. E para mim, isso é uma das coisas que eu mais digo para a Zaine, assim. Elogiar ela em vida, né? Elogiar ela em plena produção, né? Valorizar a escrita dela, levar o nome dela por onde eu for, é uma das formas de agradecer, porque pouca gente sabe, mas ela foi uma das primeiras pessoas que leu um poema meu e falou: Isso tem que estar publicado. E em 2020 eu publiquei pela primeira vez um poema numa revista online, porque Zaine leu e falou que era bom. Então, toda essa minha trajetória, que é curta, mas que muito me engrandece, muito me faz feliz, de 4 anos na literatura, é por obra e graça de Zaine. Então, sempre que eu puder levar a palavra dela aos lugares, não só por esse movimento de gratidão, não só por isso, mas porque eu reconheço que a literatura dela merece e precisa ser lida, reconhecida, entendida, lida em escolas e universidades, porque de fato é muito importante. Mas justamente por saber que uma pessoa que produz uma literatura tão fina, tão bonita, tão encantadora, olhou para a minha e viu um pouco desse brilho, eu me sinto na obrigação de levar a literatura dela por onde eu for, junto com a minha, abraçada com a minha, né? Assim como nós vamos de mãos dadas, nossa literatura vai de mãos dadas também. Então, muito obrigada, Plínio, por ceder esse espaço para poder falar de Zaine, que é esse livro encantador, Canções para Desacordar os Homens. E desacordar é importante, acordar também. Então, estar acordada para poder falar desse livro é um grande axé, uma grande alegria para mim. Com certeza, querida. Eu agradeço, é isso. Não foi, né? Não é sessão de espaço, é conquista. É esse espaço é nosso, esse espaço é preto. É para isso. Eu estou muito contente, porque tem nessas proposições, a gente está vendo, vem várias leituras, e compartilhar isso e nos obrigar a entender, ouvir, falar, né? E a gente está fechando aí com o Zaine, que é muito ótimo, muito. E a Laú, e nós vamos falar do livro dela. Já estou pensando em umas histórias aqui. Querida, Opa, muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Fique eu bem. que agradeço. Agradeço. Ficarei. Agradeço a todas e todas. Assinem o canal, deixem os seus comentários. Vamos lá atrás de todas que estamos falando aqui. Até. Tchau. Tchau, tchau.